E aí, já parou para pensar que um simples passo, um movimento qualquer, pode esconder um universo de informações sobre nossa saúde e performance? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em como a análise de movimento transforma o que a gente vê em dados super precisos e reveladores. Olha só essa imagem. De cara, o que a gente vê? Um corredor em pleno movimento. É quase automático, né? Nosso cérebro analisa a postura, a velocidade, o esforço, tudo numa fração de segundo. Mas a pergunta é: será que o nosso olhar consegue captar a história completa? Ou tem algo a mais, algo que só os dados podem mostrar? É aqui que a coisa fica interessante. E se a gente pudesse traduzir cada pedacinho desse movimento em números, ângulos, velocidades, forças? De repente, uma nova dimensão se abre. Detalhes que o olho humano, por mais treinado que seja, simplesmente não consegue enxergar. Mas calma, antes de pular de cabeça nos números, a gente precisa começar pelo começo, pela base de tudo, a análise qualitativa. É a arte de observar o movimento de um jeito, bem, de um jeito inteligente e estruturado. A análise qualitativa, gente, não é só dar uma olhadinha, é muito mais que isso. É uma observação sistemática, sabe? Um julgamento treinado sobre a qualidade daquele movimento. A gente usa palavras como eficiente, instável, simétrico, sempre com o objetivo de entender e, quem sabe, melhorar a performance ou corrigir um problema. E o legal é que essa análise não é aleatória. Ela tem método. Olha só essa lista. Ao avaliar uma caminhada, um especialista não fica olhando para o nada. Ele segue um checklist, um roteiro, verifica pontos-chave como a simetria da pelve, por exemplo. Uma pequena queda pélvica de um lado pode ser um sinal de fraqueza muscular, que lá na frente pode virar uma lesão. É um olhar de detetive que busca a causa das coisas. Ok, mas para sair do qualitativo e entrar no quantitativo, a gente precisa de uma ferramenta poderosa para simplificar a complexidade que é o corpo humano. E é aí que entram os modelos biomecânicos. Pensa bem, o corpo humano tem centenas de músculos, dezenas de ossos, tudo se movendo ao mesmo tempo. Medir cada detalhezinho disso é praticamente impossível. E aí, como os cientistas fazem? Eles dão um jeitinho, eles simplificam. E essa simplificação tem nome e sobrenome. É um modelo biomecânico. Ele nada mais é do que uma representação mais simples da realidade, uma versão que a gente consegue entender e, o mais importante, que a gente consegue medir. A melhor analogia que existe é a do mapa. Um mapa de uma cidade não tem cada árvore, cada poste, cada prédio, mas ele tem o essencial, as ruas, os pontos principais, e com ele a gente consegue se navegar. O modelo biomecânico faz exatamente a mesma coisa com o nosso corpo em movimento. E essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. A gente sai da forma humana super complexa e transforma ela num modelo de segmentos, como se fosse um boneco de palitinhos articulado. E a partir daí, com esse esqueleto simplificado, a gente consegue aplicar as leis da física e calcular tudo. O conceito central por trás disso tudo é o de segmento rígido. Funciona assim: a gente assume que partes do corpo, como a coxa, são barras que não se dobram, que não se deformam. Isso simplifica os cálculos de um jeito absurdo. Por exemplo, para calcular o torque no joelho, que é a força de rotação ali na articulação, a gente não precisa se preocupar se o osso se curvou um pouquinho. A gente considera ele rígido e o cálculo fica viável. Certo. Agora que a gente já sabe como simplificar o corpo com os modelos, estamos prontos para o próximo passo, a quantificação. Com o nosso mapa em mãos, chegou a hora de colocar os números na mesa. E essa tabela é a ponte perfeita entre os dois mundos. Olha que legal. Uma observação qualitativa como a pelve parece simétrica, se transforma numa variável quantitativa. O ângulo de queda pélvica medido em graus. O ritmo da corrida vira passos por minuto, a gente finalmente dá nomes, unidades e valores exatos para as nossas observações. E para calcular uma coisa fundamental como a velocidade, parece complicado, mas a lógica é bem simples. Imagina que num quadro do vídeo, o joelho do corredor está aqui. No quadro seguinte, ele está um pouquinho mais para frente. A gente mede essa distância que ele andou e divide pelo tempo que passou entre um quadro e outro. E esse tempo a gente sabe por causa da frequência da câmera. Pronto, distância dividida por tempo, temos a velocidade. Beleza, a teoria é essa, mas como isso é feito na vida real? Vamos comparar o jeito mais clássico, manual, com as ferramentas digitais que a gente tem hoje. De um lado, uma viagem no tempo, a análise manual feita com todo cuidado em papel milimetrado.
Era um trabalho quase artesanal e que levava muito tempo. Do outro lado, a realidade de hoje, a interface de um software moderno que automatiza quase tudo, trazendo uma velocidade e uma precisão que antes eram impensáveis. Então, no fim das contas, a gente precisa entender o que se ganha e o que se perde em cada método. O manual, com uma foto e um transferidor, é super barato e ótimo para aprender os conceitos básicos. Mas, a precisão não é das melhores e só funciona para imagem parada. Já o software, bom, aí é outro patamar. Precisão altíssima, rapidez, análise do vídeo todo, mas, claro, exige um investimento maior em equipamento e um tempo para aprender a usar. E para a gente fechar, talvez a parte mais crucial de todas. Como se planejar para fazer uma análise bem feita, antes mesmo de apertar o play para gravar. Essa frase é perfeita, resume tudo. A qualidade de uma análise biomecânica não está só na tecnologia usada, mas no rigor do planejamento. A preparação, gente, é o que separa uma análise com resultados úteis de um monte de dados sem sentido. E aqui um guia prático, um passo a passo. Tudo começa com uma pergunta bem definida. O que exatamente se quer descobrir? A partir daí, a gente escolhe as variáveis certas, o modelo biomecânico mais apropriado e só então vamos preparar o ambiente para coletar os dados. Análise e interpretação vem por último, e o sucesso delas depende de todo esse cuidado que veio antes. E para deixar uma pulguinha atrás da orelha, esses modelos são ferramentas incríveis, mas não podemos esquecer que são simplificações da realidade. O conceito de segmento rígido é ótimo para o osso, mas e os tecidos moles, como ligamentos e cartilagens, que se esticam, se deformam e absorvem impacto? Como ficam nessa história? Essa é uma das grandes questões que move a ciência do movimento, sempre em busca de modelos cada vez melhores. Valeu e até a próxima!